Oi, gente, Tom Maior no ar, ao vivo aqui na Sagres TV. Olha, o programa de hoje traz uma seleção diversa e pra lá de interessante, viu? Vamos receber aqui no estúdio uma convidada para falar sobre o livro Entre Páginas Goianas. E também vamos ter uma conversa com a produção da websérie Diaspórica, que traz o protagonismo da mulher negra na música brasileira. E tem fã de game aí? Aqui no estúdio vamos receber a Ananda Leonel, nossa repórter de eSports, que vai falar sobre representatividade feminina no mundo dos games e dos esportes. Não dá pra perder, né? Então se segura aí, porque o Tom Maior já está no ar. Tom Maior tá no ar e, gente, como sempre, a gente preparou uma seleção cheia de notícia boa, muita cultura, literatura, mas antes de conhecer os nossos assuntos de hoje, como sempre, eu começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, mas os cabelos longos e bem cacheados, e hoje estou usando uma camiseta verde e uma calça marrom. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Jéssica, tudo bem? Quero agradecer a audiência, né? Lembrar que estamos também pelo YouTube do Sistema Sagres, onde a gente vai poder ver aí os seus comentários. Então comentem, façam esse programa junto com a gente, hein? Antes de mais nada, também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, tenho os cabelos raspados. Hoje eu estou vestindo uma camisa azul bem escura, uma calça jeans e um calçado preto. E também estou usando um relógio preto no pulso esquerdo. Pronto, looks devidamente apresentados, agora bora falar sobre literatura. Gente, vamos conhecer o livro Entre Páginas Goianas, feito por várias mãos. São 7 autoras que se uniram com uma proposta em comum: valorizar a produção de literatura feminina e goiana. E para falar mais sobre esse projeto super especial, nós recebemos aqui a Aline, organizadora do livro, e Fabiola, uma das 7 autoras, das 14 mãos. Isso mesmo? Se eu fiz a conta certa? Exatamente. Exatamente. Aline, Fabiola, sejam bem-vindas ao Tom Maior. Eu começo já perguntando assim, em que momento que vocês se uniram, se juntaram e falaram assim, vamos publicar um livro, nós 7? Então, nosso projeto ele vai completar aniversário agora, tem 1 ano que o nosso projeto nasceu. Ele aconteceu assim da seguinte forma: há 3 anos atrás eu comecei a me envolver no mercado editorial e comecei a participar de alguns concursos e, graças a Deus, alcançando a publicação de algumas obras, mas sempre por editoras não goianas. E quando saía, era anunciado, né, os vencedores do concurso, a gente começava a obra, conhecia um monte de gente e o que eu sentia falta? Falta dos meus conterrâneos. Os concursos eram diversos, era aberto para o Brasil inteiro, mas sempre não havia goiano ou goianiense. E isso gerou uma inquietação em mim. Então, durante algum tempo, eu comecei a pesquisar por que eu não tenho colegas que participam disso. E dessas inquietações foram surgindo perguntas, e aí foi quando eu pensei, que tal submeter, né, um projeto, a criação de um livro de autoras mãos, né, produções goianienses ou goianas, e melhor ainda, por uma editora totalmente nossa. E 1 ano atrás submeti um projeto para uma editora maravilhosa, aceitou, comprou a ideia, e a partir daí então fomos nos unir. Fabiola, como que você aparece nessa história? Foi um convite que a editora fez, né? É uma editora gerenciada por uma mulher também. Um detalhe, né? Todas nós somos mulheres, inclusive a editora. Então, assim, foi um processo fantástico. Quando me convidaram, eu falei, gente, claro, com certeza. Para agora, quando que nós começamos, né? E fomos interagindo. Algumas nós já nos conhecíamos da própria academia mesmo, somos colegas de faculdade. Outras, no caminho, nós fomos também nos conhecendo, nos completando ali, completando as nossas narrativas, né? E completando, criando a obra que é o Entre Páginas Goianas. Então, quem pega esse livro em mãos vai encontrar o quê? Que tipo de assuntos? Vocês já anteciparam para mim que não é um assunto, né? São vários. Não. Mas me explica melhor quais são eles.
é extremamente diversificada a nossa obra, né? Nós quisemos justamente mostrar o cenário goianiense, a experiência feminina, a realidade feminina aqui no estado de Goiás. Então, nós temos uma diversidade de gênero também muito grande. Nós vamos desde poemas, poesias, contos e crônicas até ensaios. Então, é uma coletânea muito recheada, bastante significativa, e a leitura é envolvente, não é porque né, não é por nada, não, mas eu acredito que tá um livro assim muito bacana e que vai envolver muitas pessoas. Vocês iniciaram esse projeto, mas tem a intenção de dar continuidade? Sim, nós gostaríamos de dar continuidade, né? Só completando a sua pergunta, um dos pontos, né, que a gente colocou como regra na publicação do nosso livro é o plano de fundo, a ambientação da cidade de Goiânia. Então, nós vamos citar pontos turísticos ou não da cidade de Goiânia. Então, cada conto vai ali citar um ponto da nossa cidade. Respondendo a sua pergunta, sim, nós temos intenção de dar continuidade, porque a nossa intenção justamente é trabalhar a questão do incentivo, né? Incentivo à literatura, incentivo à escrita e o incentivo dos autores independentes, né? E o incentivo também de ler mulheres, né? Isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que eu acho que é um dos centros, né, da proposta da obra. Por que é tão importante esse incentivo, né, de ler autoras mulheres? Um dos nossos objetivos da obra é justamente apoiar, é incentivar essa produção literária feita por mulheres que nós não vemos tanto no cenário goianiense, né? no cenário global. Por exemplo, nós temos poucas autoras, né? Estamos num processo que é crescente. E aí, quando nós fazemos o afunilamento disso e olhamos para o Estado, por exemplo, não temos tantas produções assim, ou as produções não são tão divulgadas assim, né? Então, um dos nossos objetivos, como eu disse, é dar esse apoio, é incentivar, é tornar esse trabalho reconhecido e valorizado para que, por conseguinte, nós consigamos aumentar o quadro cultural, né? O quadro de literatura aqui em Goiânia mesmo e influenciar outras pessoas de outros estados, né? Outras mulheres também, a se envolverem nesse campo literário. E como que as escolas, né, ou melhor, as secretarias de educação do estado, do município, elas poderiam contribuir com a divulgação, né, com a disseminação dessa produção literária que acontece aqui no estado? Bacana você falar disso, porque tem uma iniciativa no município que é os projetos, né, que são os projetos. Esses projetos, agora, recentemente, eles foram ampliados, eles aconteciam uma vez na semana, agora eles passam a acontecer 3 vezes na semana, justamente visando esse aprimoramento, esse desenvolvimento do aluno em quaisquer áreas, né? Então, assim, cada disciplina desenvolve um projeto X em língua portuguesa, né? Então, assim, sou professora de língua portuguesa, a Aline também tem um pé na literatura também, enfim, formada junto com a gente, a maioria somos professoras, né? Então, nós temos esse cerne, essa essência de passar esse conhecimento para frente, de fomentar essa produção literária, né? Então, na língua portuguesa, nós desenvolvemos esse projeto visando justamente a leitura, a escrita, tudo que for voltado para isso, né? Então, é recente. Espero que esse processo ele se perpetue e aumente, que a gente consiga fazer com que essas crianças observem a importância da leitura e levem isso para fora da escola, né? Quando se formarem, quem sabe nós não teremos aí outras autoras e autores também. No caso de vocês duas, vocês se lembram de estar na escola e de, assim, abrir os olhos para a literatura, ainda crianças? Ou seja, para vocês acham que é importante, né, que logo na infância tenham contato com exemplos de escritoras que compartilham, por exemplo, o livro de Goiânia. A pessoa vai se identificar com aquilo, ela vai ler a história e vai reconhecer alguns lugares. Isso é importante para essa formação desse leitor ou leitora? Sim, é extremamente importante. Me lembro de idas a bibliotecas, Pedro Bandeira, Manuel Bandeira, né? Lembro sim. E nós lutamos muito para que esse incentivo ele possa acontecer. Existe hoje uma resistência em que as crianças e os adolescentes eles nos confrontam com a tecnologia, né? Então, assim, ficam tentando nos mostrar um novo caminho. Eu acho isso muito interessante, devemos estar abertos, né, a ouvir a contemporaneidade, né, a mudança, mas a leitura ela é algo que deve ser perpetuado, né? Não teríamos conhecimento hoje se não tivéssemos
escritos, né, que foram passados. Então, o incentivo à leitura é muito importante. E neurologicamente falando, é comprovado o benefício da leitura, isso independente da idade. Então, a escola, né, sendo um centro responsável por também transmitir conhecimento, incentivo à educação e à cultura, nós estamos aqui para apoiar e ratificar que sim, o papel da escola é fundamental. E tem algo, é mais um comentário, não é nem uma pergunta, mas que eu achei muito curioso, quando vocês falaram assim, não, é um livro que fala de Goiânia, de Goiás, né, traz elementos da região e tem fantasia, tem uma série de estilos. Aí eu fiquei pensando, gente, como que vai ser uma fantasia, né? Um conto fantástico, usando a cidade aqui, um lugar que eu conheço, sei lá, o que vai sair um monstro do Bosque dos Buritis, né? Não sei, enfim, brincando aqui, mas eu acho que isso é algo que instiga a nossa curiosidade em querer ler, né? Sim. E talvez isso também pode atrair mais leitores para essa obra e para as outras obras também, né, que possam ser produzidas a partir de vocês. Vocês já pensaram nisso? Sim, né, nós trabalhamos com essa questão de sermos precursores, né, vanguardistas nessa área. Então, sim, vai ter ali ficção, vai ter magia, vai ter fantasia. Um dos nossos contos é ambientado no Beco da Codorna. Dito isso, não posso dizer mais nada. Sem mais spoilers. Sem mais spoilers, para vocês garantirem a leitura, é só ir lá no Instagram da Somnia, SOMNIA, Somnia Livros, e garantir o seu. Nosso lançamento vai ser agora no dia 26 de outubro, lá no Teatro Sesc Centro. Então, assim, estendo esse convite para todos que estão nos assistindo agora, para você, Jéssica, para você, Marcelo. E é isso, gente, não posso contar mais, porém vai ter de tudo um pouco. Vocês, assim, tão confiantes, né, no futuro promissor para outras escritoras que vão vir ainda, né, aqui de Goiás? Sim, e um dos nossos objetivos foi fazer a divulgação do nosso projeto antes da estreia, da publicação, justamente por algo que nós comentávamos entre nós. Existem, sim, né, prêmios e concursos que visam enaltecer a escrita goianiense. Nós não podemos negar isso. Porém, ele é divulgado só depois que os vencedores são anunciados. Né? Então, assim, por isso que desde nós temos um ano, né, de projeto, isso. Nós estamos sempre falando desse projeto, sempre incentivando, conversamos isso na nossa faculdade, conversamos também nas pessoas que estão do nosso lado, porque a nossa intenção também é social, né? Mostrar que é possível, porque hoje uma publicação, ela é algo que exige um orçamento, né? Sim. Então, por que não podemos nos ajudar? Existem algumas autoras desse livro nosso que é a primeira publicação. E se vocês lendo, assim, né? Porque eu já li, né? Então, você lendo, você fala assim, meu Deus, que incrível, que qualidade. Onde né? ela estava Onde ela estava, exatamente isso. Exato. E até uma provocação, uma coisa que eu pensei agora, é de os produtores audiovisuais aproveitarem né, do livro e transformarem em filme também, né? Por que não? Olha o sonho aí, né? Olha, para pensar, vamos pensar grande. Com certeza. Gente, parabéns por esse projeto. Eu confesso que eu fiquei curiosa para ler. Né? Onde eu adquiro o meu, já peguei a dica que você falou. E muito obrigada, gente. Parabéns por esse trabalho. Parabéns, muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, continuamos falando de notícia boa. E agora com o de sempre, Cuca Fresca. E a gente começa o Cuca Fresca de hoje com uma notícia importante para a inclusão, viu? Olha só, uma marca brasileira acaba de lançar a primeira lata de água mineral no mundo com sinalização em braille na tampa. Segundo o censo de 2010, são mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Esse primeiro lote, ele vai ser disponibilizado no Festival Tomorrowland 2023, principal evento de música aqui do país, viu? E é cada vez mais importante, né, Jéssica, que as marcas elas pensem no consumo por meio de um olhar mais inclusivo, até porque acessibilidade significa garantia de direitos e também maior independência e autonomia
dos consumidores. Com certeza, né? Então, esse público que é tão grande, né, expressivo aqui no Brasil, tem direito também, né, de ter essa independência, essa autonomia na hora de consumir uma lata de água mineral. Com certeza, então, é um bom exemplo aí. É isso aí. E eu continuo agora falando de uma notícia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira reconhecida pela Unesco como Capital Mundial do Livro. Olha só esse título, gente. E vai acontecer bem assim. O Rio de Janeiro, depois dessa escolha pela Unesco, a partir de abril de 2025, no Dia Mundial do Livro, ele assume esse novo papel, que é um reconhecimento que vem por meio de seus programas de promoção da leitura. Assim, a cidade agora tem que se comprometer a continuar fomentando a literatura e a coordenar cada vez mais eventos literários. E a candidatura da cidade incluiu algumas iniciativas para justificar, né, esse merecimento, como, por exemplo, a modernização da rede municipal de bibliotecas, a expansão da Bienal do Livro, que é um dos principais eventos literários do país, e também a realização do primeiro Congresso de Literatura Latino-Americano. Tudo isso aconteceu no Rio. E para promover novos talentos no mercado editorial, será criada a Academia Editorial Júnior, que oferece treinamentos a jovens interessados no campo editorial, ou seja, jovens que desejam, né, trabalhar diretamente com o livro. A Prefeitura formou até um comitê para coordenar as ações da Capital Mundial do Livro e lançará um concurso para escolher a marca definitiva do evento em 2025. Tudo isso tem um objetivo bem claro, que é democratizar o acesso à leitura e focar em jovens e comunidades vulneráveis através de uma série de programas literários. Ou seja, Marcelo, colocar esse povo para ler mais. Exatamente. E agora com esse título, né, Rio então ganha esse espaço, né, reconhecido pela Unesco como um lugar que promove leitura, literatura e formação de novos leitores. E lembrando que quem lê mais escreve melhor, né, tem mais bagagem cultural, mais senso crítico. Com certeza. Mas agora vamos para uma notícia que vem lá do site Sagres Online. Bora. Pois é, olha só, um projeto lá do Rio Grande do Sul, ele quer transformar água suja, esgoto, em hidrogênio verde por meio da transformação dessa água suja em água limpa. O hidrogênio verde é uma fonte de combustível produzida por meio de processo de eletrólise, que utiliza uma corrente elétrica para separar o hidrogênio do oxigênio presente na água. Olha, quando essa corrente elétrica é gerada a partir de fontes de energia renovável, como o que é proposto no projeto, o hidrogênio verde é produzido sem a emissão do dióxido de carbono na atmosfera. A ideia é fruto da parceria entre a Rede Brasileira de Pesquisa e Inovação com mais 3 universidades gaúchas. Agora, Jéssica, o grupo ele está estabelecendo uma rede de laboratórios para criar a primeira planta piloto de produção de hidrogênio no Rio Grande do Sul. E para ver mais detalhes, você já sabe como fácil, é. né? É muito fácil, gente. Para ver mais detalhes dessa matéria e muitas outras, é só acessar sagresonline.com.br. Pronto, agora que o nosso trio tá feito, vamos para aquele rápido intervalo, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho o Tom Maior tá de volta. Tom Maior de volta e agora vamos falar sobre a websérie Diaspóricas, uma série que aborda a presença das mulheres negras na música brasileira. Olha, o projeto ele já está indo para a 2ª temporada, viu? Estamos recebendo aqui no estúdio para falar um pouco sobre isso a Jordana e também a Okun. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Tom Maior. Muito obrigada. Gente, vamos começar falando por que diaspóricas. Começar do começo. O que significa esse termo e por que ele representa, né, a websérie? Bom, diaspóricas vem do termo diáspora, né? Remetendo a essa diáspora que a população negra, os africanos passaram para vir para esse continente, né? Uma diáspora forçada, mas a gente ressignifica esse termo e a gente agora começa a falar de uma diáspora que acontece porque a gente quer, que a gente se encontra. Então, diaspóricas são mulheres negras que se encontram através da música. E quem são essas mulheres negras, ou melhor, como elas vão ser apresentadas nessa websérie?
Então, a primeira temporada a gente contou com 4 mulheres. Foi a Erika Ribeiro, a Lena Soldera, a Sônia Reis E a Lene Black. e a Lene Black, que são musicistas maravilhosas. E nessa nova temporada, na segunda temporada, a gente também conta com 4 musicistas negras, que é a Flávia Carolina. Eu esqueci o sobrenome, perdão, gente. A Flávia Carolina, a Iná Avessa. a Iná Avessa, a Maximira Luciano, que é a irmã da Lane Black, inclusive. E a E a Cassie de Cassie Sheila. de Sheila. Aí só um detalhe que é interessante, porque a gente não procura mulheres que tocam coisas parecidas, né? Então, nós temos uma mulher que toca clarinete, uma mulher que é rapper, uma mulher que toca cavaquinho e a outra que toca zabumba. Zabumba. Então, assim, a gente tem uma diversidade enorme de musicistas, né? De instrumentos, de quem canta. Porque Cassie de Sheila, por exemplo, ela é da música erudita, então ela canta, mas ela canta em coral. É diferente, por exemplo, da Nina Soldeira, que ela canta pagode, canta samba, da primeira temporada. Então, prezamos pela diversidade. Sim, e o bacana é esse encontro delas e como isso é possível dentro dessas diversidades dentro da música. Né? E essa escolha bem diversa vem também da tentativa, né, do propósito de alcançar um público diverso também? Não, com certeza, porque... E a gente também tenta a diversidade na faixa etária, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu uma musicista que fosse uma mulher madura para essa série, como foi a gente conseguiu para a última temporada, né? Mas aí temos a Iná Avessa, que é uma rapper super jovem, e que está fazendo um sucesso. E é isso também, né? A gente pega uma pessoa que tem um público que é um público do hip hop, do rap, mas a gente também vai pegar um público do erudito. E aí a gente vai provar que essas músicas, elas se encontram em algum momento, né? E como elas se conversam, assim, para as pessoas imaginarem, né, o formato dessa produção? Como que essas diferentes mulheres vão se conversando? Primeiro que é uma surpresa para elas. A ideia é que a gente faça episódios de cada uma e depois a gente coloca elas para conversar. Então, até o momento delas se encontrarem é meio que surpresa. Às vezes, quando surge um burburinho, elas descobrem uma ou outra. Mas essa roda de conversa, primeiro a gente coloca elas para fazer uma roda de conversa, que elas vão falar sobre a música que cada uma faz e começar experimentações, até elas conseguirem produzir uma música de improviso, ou ensaiada, ou compor mesmo, né? Então, é assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Nina uma vez, e até sobre a questão da mulher negra na música, né? E ela trouxe algo bem interessante, que a mulher, principalmente a mulher negra, ela historicamente é retratada na música apenas como um corpo, e normalmente um corpo sexualizado, né? E esse projeto, trazendo essa diversidade que vocês apresentaram aqui pra gente, né? Até para alcançar públicos diversos, mas diversidade de musicistas, né? De artistas, ele também vem para poder mostrar que a mulher negra na música não é aquilo que foi construído ao longo do tempo? Então, para mim, assim, a série ela tem um objetivo maior, que é o de escuta, né, das histórias dessas mulheres. Então, quando a gente está, cada episódio, cada uma contando a sua história, é esse para além desse ser, dessa pessoa que é musicista, para além dessa história, de como ela chegou até ali. E é isso que a gente preza, assim, contar essas histórias que merecem ser ouvidas, que merecem ser mostradas, para que outras pessoas possam entender qual foi a trajetória dessas mulheres, quais dificuldades elas passaram, o que elas representam, né, dentro dessa comunidade, e passos que elas tomaram, inclusive de pioneirismo, que abriram portas para outras mulheres negras que chegaram depois, né? Então isso é muito importante para a gente ver para além disso tudo, assim. E é interessante isso que você fala, porque quando eu estava lendo o projeto de vocês, né, eu lembrei da Erika Hilton, aquela deputada trans, e aí eu fiquei pensando assim, acho que a primeira vez que eu vi ela falando, eu pensei
que o discurso dela era um pouco agressivo. E aí, ao invés de reproduzir essa primeira ignorância minha, eu fui observar mais ela, né? E aí eu pensei que realmente é muito necessário que ela esteja lá, porque ela fala coisas que ninguém falaria, né? Porque ela tem uma trajetória que só ela saberia. Então é muito mais necessário que se tenha mais trans, mais pessoas obesas, pessoas de todo jeito, né, nos locais de poder e de destaque, né, para que essas pessoas tenham voz, né, para que essas pessoas sejam ouvidas, né. Eu acho que vai muito essas duas vertentes, elas se encontram, né. Com certeza. E é interessante porque quando você fala, né, eu achei que era agressivo o discurso. Quando a gente vê um homem branco sendo agressivo, literalmente, a gente acha que ele é assertivo. Ou que ele impõe o que ele fala, né, ou, tipo, nossa, ele é firme. Quando nós vemos mulheres negras falando sobre a vida delas, ou defendendo uma ideia, a gente sempre acha que essas mulheres são agressivas, são raivosas. E aí a série, eu acho que dá também essa oportunidade da gente entender a humanidade dessas mulheres, a subjetividade delas, onde dói, onde toca, e onde também, que também nessa dor que a gente vive, né? Onde também toca a alegria, por que elas decidiram por aquele instrumento. A gente gravou, hoje a gente estava gravando, a gente gravou essa semana mais 2 vezes, e aí uma das coisas que eu escutei foi uma musicista dizer, quando eu toco, tudo que eu sofri desaparece. Então, a gente não fala, não é? A gente não está aqui só vivendo de raiva, de ódio, de dor. Tem muito mais coisa. E aí, também procurar esse respeito, né? Que essas mulheres merecem. Essas mulheres, nós mulheres, que a gente merece. E a música é uma forma de expressar essa ideia também, né? É importante reforçar que esse pensamento, né, que eu falei no começo, é um pensamento ignorante, né? E a ignorância a gente vence com conhecimento. Então, se a gente acha isso, a gente tem que conhecer, né? Sim. E uma forma também de levar esse conhecimento a mais lugares é, por exemplo, que eu fiquei sabendo que vocês marcaram presença numa premiação em Nova York, não foi isso mesmo? A primeira temporada da websérie foi indicada, né, recebeu, né, uma menção, e eu queria que vocês comentassem pra gente os planos de vocês, o que vocês querem, os lugares que vocês desejam, né, que essa websérie, que essa produção tão bem pensada alcance. Eu acho que tem sonho que a gente não sonha, que a gente só vê acontecer e depois fala, nossa, a gente conseguiu. A primeira temporada, ela foi extremamente tímida, com uma equipe super pequena, uma equipe de 4 pessoas. E agora, nessa temporada, a gente cresceu, estamos em 15 pessoas trabalhando, então, assim, já crescemos demais, né? A gente recebeu essa menção honrosa, mas também participamos de outros festivais. E aí, eu acho que é importante a gente dizer que esse encontro da primeira temporada virou um show. E as meninas se deram tão bem que elas decidiram fazer show e foram convidadas para fazer 3 shows em São Paulo. E vai acontecer aqui em Goiânia também, aqui em Goiânia, aqui do lado da cidade, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente ser reconhecida, né? Ser reconhecido pelo trabalho e também trazer reconhecimento para essas mulheres, que elas são incríveis, são super talentosas. E aí, esses lugares, talvez a gente nem almeje tanto, é só uma consequência do trabalho que a gente se dedica muito a fazer. Bacana. Muito bom. E para você, Akun? Pra mim, está sendo uma autodescoberta, na verdade, tudo isso, porque quando eu participei da primeira temporada, eu participei de uma forma mais distante, né? Eu trabalho em 2 funções atualmente dentro da série, mas na primeira temporada eu trabalhei apenas como a criadora da identidade visual. Então, eu não acompanhei esse processo tão de perto assim, mas assim que tudo foi finalizado, assim que tudo foi concluído, eu percebi a grandiosidade disso tudo, assim, eu não tinha entendido ainda como é que era, mas percebi. E agora eu estou tendo um contato mais direto, né, com as entrevistas, agora eu sou diretora de arte da série. E para mim, assim, é uma expectativa muito grande, porque a sensação é de grandiosidade, né, a sensação é de algo que precisa mesmo estar sendo feito. Então, eu não consigo imaginar, assim, na verdade, as coisas que podem surgir, mas eu sei que serão grandiosas. Porque o que está sendo feito está sendo feito com muito carinho, com muito amor.
e com muito respeito com as histórias dessas mulheres. Então, é isso. Com muito talento também, Com muito né? talento, com certeza. 15 pessoas na equipe, gente, é uma equipe Sim. bem grande, né? Muito grande. E eu fiquei curiosa, você falou que você está na diretoria de arte, né? Sim. Como que a arte, que as escolhas estéticas, digamos assim, traduz tudo isso que a gente falou aqui, né? Esse cuidado, esse detalhe com as narrativas, né? O respeito com os temas, como que essas escolhas são feitas? Então, a criação de arte, né, a estrutura toda de arte que está sendo pensada é de uma forma bem poética, né? É pensando nessas mulheres enquanto ancestrais do futuro, na verdade, como referências que vão ser, que já são referências, mas que serão ainda mais referências para outras mulheres. E quando a gente pensou na arte, assim, a Ana Clara, que é a diretora, ela falou muito para mim sobre o afrofuturismo, que é essa perspectiva de pensar nas pessoas negras num futuro possível, num futuro que seja agradável, num futuro que seja respeitoso com as nossas existências. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu pensei o que seria um futuro bom para as mulheres negras, para as mulheres musicistas. E aí entra num campo muito subjetivo mesmo, assim, eu trabalhei a partir de uma colagem digital, que é uma coisa para mim que é um processo muito lúdico e muito legal, assim, de brincar com as imagens, de brincar com composição, de elementos e pesquisar esses elementos, assim, alguns elementos que a gente trouxe dentro dessa temporada, a cor dourada, né, representando essa excelência dessas mulheres, entender que elas têm um lugar, sim, de respeito por toda essa trajetória que elas tiveram, por toda essa excelência do trabalho que elas produzem, né. Outro elemento que a gente trouxe também é o da orelha, que ele surgiu enquanto eu estava fazendo ali, né, a arte digital, e para pensar mesmo sobre esse momento que a gente tem que parar para escutar. Tem momento que a gente fala, mas tem momento que a gente tem que parar e só ouvir essas histórias, só ter alguém ali para ouvir, né, aquilo que aquela pessoa tem a dizer, assim. E o quanto isso é importante, né, o quanto isso faz falta, a pessoa ser ouvida, né, por aquilo, pelas dores, pelas felicidades, pelos sonhos que ela tem. E aí eu comecei a viajar em muitas coisas, na verdade. Comecei a pensar também sobre a relação com a terra, né? Com as pessoas negras, as pessoas indígenas são pessoas que, consequentemente, né, são muito conectadas com a terra. E é pensar esse futuro que não existe sem a terra. É um futuro que ele tem que ser respeitoso com a natureza, porque a gente faz parte dessa natureza, né? Então, o elemento terra também está muito presente. E aí a gente também brinca um pouco com esses elementos naturais dentro da série, né? A gente meio que cada pessoa entrevistada, ela representa um elemento da natureza. O ar, o fogo, a água, que mais? E a terra. E a terra. E a terra. Então, algumas se identificam mais com outros elementos, e enfim, a gente vai trabalhando a partir disso, com cada uma, com cada história. E está sendo muito divertido, assim, muito divertido mesmo pensar sobre toda essa proposta, mas pensar de uma forma respeitosa com a imagem dessas pessoas, né? Porque além de tudo a criação artística ela é sobre imagem, ela é visual. E aí pensar nisso em várias camadas, né? Porque agora na direção de arte é um todo, né? Não é só uma arte que foi feita ali, mas um elemento, um cenário, um figurino, uma maquiagem que vai fazer toda a diferença e que vai se conectar ali com toda a narrativa, né? Tudo muito bem pensado e bem intencional, né? Dá vontade de assistir, né, gente? Exatamente. Meninas, parabéns. Muito obrigada por vir aqui contar mais sobre o trabalho de vocês e sucesso. Exatamente. Parabéns para vocês. Sucesso, né? E lembrar que já é o segundo caso de mulheres, né, que estão pensando além, né? Com certeza. Parabéns, Obrigada, sucesso para vocês. obrigada. Até a próxima. E a gente continua falando de música, mas dessa vez com um jeitinho um pouco diferente. Vamos ver um trechinho do Raiz Brasileira, o programa super tradicional aqui da Sagres TV, apresentado pelo nosso colega Justino Guedes. Bora conferir. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei, não sabia nadar. Alô, gente, está começando o programa Raiz Brasileira. É o nosso encontro com a boa música sertaneja. Começamos bem aqui já com o som de Tiago e Tobias.
que tem uma imensa, uma grande história. Que prazer receber esse pessoal aqui hoje no programa Raiz Brasileira. A vida simples do roceiro me fascina, sua roça pequenina, bem lá na furna da serra, onde ele fica deslumbrado a contemplar as sementinhas brotar no verde canto da terra. Chega na roça, logo assim que amanhece, ver as plantas que florescem, lhe fazendo tão feliz. E ao voltar para os braços da família, vem ouvindo pela trilha o cantar de uma perdiz. Você conversou com alguém, ele te contou um pouco da história? Não, Como é que foi isso aí? inspiração mesmo. Foi Cara, inspiração que mesmo. música Isso. maravilhosa. Essa música foi vencedora de um festival lá nos anos 80, né? Festival da Rádio Jornal. Engraçado, eu não lembro dessa música. Ela foi gravada com Tiago e Tibério, a outra formação. Ah, você veio de outra formação de também, outra né? formação, isso. Isso aí tem muitos anos também, né? Muito. Muitos anos. Tem uns dias. Tem uns Tem dias, alguns né? dias. É pela história que ele me contou um dia aí, vou te contar pra você, viu? Morro do Mendanha, em Goiás, ainda Era cupim. Era cupim. Era cupim. A história dele vai longe. Entra, seu moço, já que veio passear, venha que vou lhe mostrar, o meu mundo está no fim. Essa lavoura que era minha salvação, você veio ser patrão e transformou tudo em capim. Olha, seu moço, o meu mundo era florido, com as espigas do milho, já no tempo de colher. Infelizmente, tudo aqui está mudado, só se vê capim plantado e não tem nada pra comer. É isso aí, Justino Guedes, né, o companheirão do Brasil. Música boa todo final de semana aqui na Sagres. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tom Maior para você, hein? Tom Maior tá de volta e que tal conhecer curiosidades vindas de outros mundos? Hoje é dia de conhecer mais detalhes sobre Tuvalu, o país com a menor população do mundo. Hoje é dia de outros mundos e dessa vez com o repórter Arthur Barcelos. No mundo cada vez mais populoso, com mais de 8 bilhões de habitantes, você sabe me dizer qual é o país menos populoso do planeta? Com cerca de 26 mil quilômetros quadrados, Tuvalu ocupa o primeiro posto com seus pouco mais de 11 mil habitantes. Localizado na Polinésia, o país é formado por um arquipélago de 9 ilhas, e a maioria dos tuvalanos vive na ilha principal, chamada Funafuti. A economia do país é baseada na exportação de polpa de coco seca, conhecido como copra, e também do pandano, uma espécie de planta da região. E olha, quem tem curiosidade de conhecer essa pequena nação tem que correr contra o tempo. Isso porque Tuvalu pode sumir do mapa. Com as mudanças climáticas e a elevação do nível do mar, as ilhas podem ficar submersas, obrigando a sua população a migrar para outra região. Outra curiosidade sobre esse país é o sistema político. Lá não existem partidos, como aqui no Brasil. A divulgação dos candidatos aos cargos de governante é feita pelos próprios familiares. Quando falamos de religião, quase 90% dos habitantes se declaram cristãos, e outros se dividem entre o ateísmo e outras religiões. Se ficou interessado em conhecer as ilhas de Tuvalu, saiba que os idiomas falados por lá são o inglês e, claro, a língua local, o tuvalano. Quando for, aproveite para comprar a bandeira do país e também selos para colecionadores. Esses são itens bastante vendidos para os visitantes.
E agora é hora da gente falar sobre o cenário feminino no mundo dos games, viu? E dos esportes eletrônicos. E quem está aqui com a gente é a nossa apresentadora e colunista de games, a Ananda Leonel. Gente, para quem não sabe, a Ananda é a primeira jornalista mulher e colunista de games e esportes do estado de Goiás. Ela criou o programa Aperte o Play e busca trazer o mundo dos games aqui para o nosso estado, né, Ananda? Exatamente, Marcelo. Oi, Jéssica. Oi, Marcelo. Realmente, né? Afinal, o esportes, o universo dos games, dos jogos eletrônicos crescem cada vez mais, está cada vez mais presente na vida dos jovens, dessa nova geração. Tanto que a gente vê aí, né, diversos professores utilizando os games para dar aula. Quem diria que a gente veria os nossos joguinhos, né? E dentro de sala de aula como forma educativa, de uma forma educacional. Então, foi um desafio e o Sistema Sagres abraçou, né? E eu consegui aí trazer um pedacinho da minha história, né? Que eu cresci com jogos e tudo mais. Então... Ananda, mas por que falar de representatividade feminina é, assim, um parênteses importante quando a gente fala de games e de esportes? Porque games e esportes eletrônicos acaba que é um cenário predominantemente por homens, né? Desde pequenininho, principalmente dessa geração da minha época. A gente vê que é uma área que é predominantemente por homens, é um cenário machista, né? É um cenário ainda sexista. Então, as mulheres também jogam, nós mulheres também, nós gostamos de jogar. Então, é importante falarmos sobre, é importante termos essa representatividade, porque, poxa, quantas meninas veem os jogos, veem os games e não querem entrar nesse cenário, né? Então, é de extrema importância a gente trazer essa representatividade, porque mulheres também jogam, mulheres também atuam, tanto como streamers, pro players, apresentadoras, repórteres, criadores de conteúdos. Então, é necessário termos essa representatividade para termos a confiança de entrar no cenário e atuar, seguir no sonho, porque os games hoje fazem parte das novas profissões também. Você falou aí de apresentadoras, você esteve em um grande evento em Brasília, apresentando em um dos palcos, né? Conta pra gente que evento foi esse. Foi no Geekverse Festival de 2023. Eu fui convidada, lá minha fotinha tá aí para vocês assistirem, para vocês verem um pouco da imagem. Eu fui convidada pelo pessoal do evento para apresentar no palco Arena Gamer do Geekverse Festival, até porque uma das minhas inspiradoras, que é a Nive Stefan, ela estava no palco principal. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, afinal, a Nive Stefan, ela quem abriu as portas para nós mulheres quando se trata da comunicação, quando se trata de cenário de games e esportes, para estar ali fazendo coberturas, reportagens e tudo mais. Ela foi eleita, né, como a melhor host da América Latina. Eu tive essa honra de conhecê-la neste evento, então para mim foi gratificante. E também, uma dessas matérias da vida, reportagens da vida, eu tive a oportunidade também de conhecer também uma outra pessoa, que é a Camila Silveira, Camilota. Eu a conheci na Campus Party 2023, que aconteceu aqui em Goiânia, em um shopping aqui da capital, e foi simplesmente incrível. E ela compartilha um pouquinho dessa história com a gente. Eu vou soltar a reportagem aí para vocês verem um pouquinho. Eu confesso que em Goiás tem muitos desafios para trabalhar com esportes. Goiás ainda é uma província nesse nicho, mas estamos aí na luta, nesse mercado, graças a pessoas como você que abriu esse espaço para nós. E eu queria que você falasse um pouco para a gente quais desafios que você enfrentou e também o que você aprendeu com eles, para que nós, mulheres, homens, enfim, crianças, jovem, adulto, que desejam atuar neste cenário, pode entrar neste meio. Cara, desafios foram muitos, assim, a gente acabou não falando no palco sobre. Confesso que eu tenho evitado falar um pouco sobre desafio, eu acho que a gente tem que falar mais de conquista mesmo, mas sim, fizeram parte, então às vezes a gente tem que falar para as pessoas pegarem isso como algo que dá uma força, um gás para a pessoa seguir em frente, né? Meus desafios no começo foi muito das pessoas não me aceitarem. Uma mulher sendo apresentadora no cenário na época, eu só tinha como uma mulher relevante no nosso cenário, só existia a Nive Stefan, que é super reconhecida no cenário de esporte eletrônico, por sinal, está fazendo 10 anos de carreira esse ano. Amiga, amo você, você é incrível. E não existia outra mulher, eu não conhecia. Então eu tive que também ser o exemplo para muitas outras, né? Para outras virem. E o começo foi assim, árduo, porque
é complicado, cara. É mulher, o fato de ser mulher, tá ali falando de um jogo, que conhece, que sabe do que tá falando. Não é fácil as pessoas aceitarem. E aos pouquinhos eu fui tirando essa visão de tipo, mulher não sabe, mulher não tinha que estar fazendo isso, mulher lá. Eu tirei muito esse estigma da galera do League of Legends, principalmente. E no Free Fire, eu já tive uma recepção completamente diferente, que a gente tá falando de uma nova geração. Então essa nova geração já vem sabendo as lutas, já vem respeitando um pouco mais tudo que a gente fala de diversidade, né? Então, eles me abraçaram muito, óbvio, tiveram desafios. Teve desafios na época de eu ganhar a premiação no Prêmio Esporte Brasil em 2018. Eu falo muito sobre isso, que em 2018 eu tive a oportunidade de ser indicada, não ganhei e eu não queria ter ganho mesmo, porque rolou uma situação bem breve, de muito hater. Na época eu fiquei muito mal, quase desisti da minha carreira de apresentadora lá em São Paulo. Mas segui em frente em 2019, fui indicada mais uma vez. E ali eu estava preparada para receber aquele prêmio. Eu recebi o prêmio de personalidade do ano do Prêmio Esporte Brasil. E assim, são desafios como qualquer outra profissão, gente. Então, é você se blindar. Eu falei muito sobre isso na palestra, que é você fazer terapia, estar preparado psicologicamente para receber hater, amor e tudo ao mesmo tempo. Essa questão, essa posição que a gente tem como comunicador é muito complexa, mas vale a pena no final das contas. E nós ficamos felizes de você não ter desistido da sua carreira e haters aceitem que dói menos. E Camila, pra gente encerrar, o que você diria pra Camilinha lá no seu início de carreira? Porque eu imagino que agora passa um filme na sua cabeça, histórias e desafios que só você passou, que só o seu íntimo sabe e que nós sabemos por fora, mas imagino que você deve ter passado por muita coisa e que bom que você está aqui hoje, ficamos felizes por isso. Mas o que você diria pra Camilinha lá no início da sua carreira? Eu agradeceria. Eu não falaria para ela não mudar nenhum graveto de toda a trajetória dela. Porque a Camilinha, ela realmente já sabia o que ela queria desde muito nova. Só não sabia ao ponto de perceber, nossa, isso é uma profissão. Mas eu já sabia o que eu queria e eu já levava muito a sério tudo que eu colocava à mão. Então é puro agradecimento e eu queria abraçá-la. É isso, assim. E eu vou te falar uma coisa, isso que você está me perguntando, eu converso muito com a minha psicóloga, a gente volta muito no passado. E eu já consegui abraçá-la algumas vezes, por sinal. Tá aí uma entrevista incrível, a oportunidade que eu tive de falar com ela, afinal ela representa aí a Liga Brasileira de Free Fire, mas não só isso, mas também nós mulheres nesse cenário competitivo e esportivo, e principalmente tá aí o depoimento dela. E você se vê agora, Nanda, assim, como uma dessas mulheres que está trilhando esse caminho aí? Olha, eu ainda tô bem no comecinho, né, gente? Mas eu fico muito feliz por termos essas mulheres, para terem aberto aí esse espaço para nós. Eu tô aí trilhando meu caminho bem devagarzinho, mas eu espero um dia também chegar lá e eu já fico muito feliz com os feedbacks de outras mulheres que comentam comigo lá nas minhas redes sociais. Teve uma, inclusive, fez o TCC dela e me citou como exemplo, porque ela é daqui de Goiás. Então, aos pouquinhos aí, a gente tá indo e é isso. Vai construindo um caminho. Sim. Apertando o play por aí. Aperte o play, nada de andar no shift. Gente, aperta o W e vai. O shift é bom. Gente, nesse clima bem aperte o play, bem alegre, a gente tem aquela dica pro seu final de semana. Chegou a hora do sextou. Fala galera, tudo jóia? Que tal um passeio no Mercado Central nesse final de semana? Essa é a minha dica, uma dica bem deliciosa, hein? Que tal? Lá tem aquelas empadas, camarão, carne de sol, frango com piqui, né? Para quem gosta das mais tradicionais. Pois é, há um cardápio bem variado e a minha dica para o final de semana é essa. Um passeio leve, um passeio agradável e de quebra, as deliciosas empadas para a gente aproveitar. Deixa o regime para o meio da semana e aí no final de semana é pé na jaca aproveitando as deliciosas empadas. Essa é a minha dica. É comigo mesmo. E olha, o Samuel, ele é ótimo de dica de comida, viu, Marcelo? É bom colar nele. É bom, viu? Não, empada também, lá do Mercado Central, é a empada, né? Ficou a dica mesmo pro final de semana, hein? E nesse clima de comida, de alegria, a gente se despede do Tom Maior. Mas segunda-feira a gente tá de volta. É isso aí. Tchau, gente. Até segunda.